Olá, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores do Filoportal, o canal do pré-vestibular gratuito Portal da UFPE. A pedido deles, eu vou falar aqui um pouco sobre a minha área geral de pesquisa, que é a área de filosofia da mente. Meu nome é Tariq de Ataíde Prata, eu sou graduado em psicologia, tenho mestrado e doutorado em filosofia e, ao longo de todo o meu percurso acadêmico, eu tenho me dedicado especificamente a essa área. E, a pedido do pessoal do Filoportal, eu vou tentar fazer uma exposição bastante introdutória, que ela nos dê uma noção dos conceitos básicos, dos problemas básicos que são trabalhados nessa área. Então, eu vou evitar de entrar nos detalhes das diversas concepções teóricas que existem dentro da filosofia da mente. Eu vou tentar me concentrar em aspectos mais fundamentais. Então, na minha exposição, eu vou primeiramente fazer algumas considerações históricas sobre a área de filosofia da mente. Em seguida, eu vou comentar um pouco o caráter multidisciplinar, interdisciplinar dessa área no pensamento contemporâneo. E em seguida, então, eu vou trabalhar alguns dos problemas fundamentais que são investigados na área da filosofia da mente e vou terminar falando um pouco sobre a categorização dos diferentes tipos de fenômenos mentais, ou seja, eu vou falar um pouco sobre o domínio de fenômenos que é estudado na área. Então, esse será o percurso da minha exposição. Considerações históricas, caráter interdisciplinar, os problemas da filosofia da mente e os tipos de fenômenos mentais. Então, começando, quando eu falo dessas considerações históricas, assim, em aula, enfim, nos meus cursos, eu costumo dizer que, sob um certo aspecto, a filosofia da mente é extremamente antiga, porque a reflexão filosófica a respeito dos fenômenos mentais, ela é uma coisa tão antiga quanto a filosofia. Nós encontramos reflexões desse tipo nos pré-socráticos, na obra de Platão e Aristóteles, os dois grandes expoentes da filosofia antiga, e isso atravessa a história da filosofia até que no século XIX a psicologia se separa da filosofia, se tornando uma área da ciência empírica, das ciências humanas. Então, nesse sentido, a reflexão filosófica sobre a mente ela é extremamente antiga. Existe desde a antiguidade, desde o pensamento dos pré-socráticos, mas o que a gente chama hoje de filosofia da mente, quando se fala de filosofia da mente, se tem em mente, na verdade, a philosophy of mind, uma área que ela é muito forte no mundo de língua inglesa, embora seja estudada internacionalmente, é uma das grandes áreas da filosofia contemporânea, embora muito ligada à tradição da chamada filosofia analítica da linguagem, e nesse sentido, então, há uma certa especificidade. Embora, claro, também seja importante a gente estudar reflexões sobre os fenômenos mentais dos séculos anteriores, do século XVIII, do século XIX, mas o que se chama de filosofia da mente costuma ser entendido nesses termos. As reflexões de Wittgenstein, nas suas investigações filosóficas, elas tiveram muita influência sobre o desenvolvimento dessa área da filosofia analítica. E se costuma apontar como o marco histórico do surgimento dessa área a publicação do livro The Concept of Mind, o conceito de mente, do filósofo Gilbert Ryle, que essa publicação aconteceu em 1949, ou seja, é uma área muito recente, considerando a enormidade da história da filosofia. Mas então, foi uma área de investigação, ou é uma área de investigação dos fenômenos mentais, da psicologia humana, da relação da mente com o cérebro, que ela surgiu em profundo diálogo com a filosofia da linguagem nesse campo da filosofia analítica. E até hoje ela continua, embora, claro, tenha se desenvolvido em aspectos muito distintos das suas origens ao longo dessas décadas. Passando então para o meu segundo ponto, eu ressaltaria que essa área da filosofia da mente,
ela é uma área interdisciplinar. É uma coisa interessante assim que nessa filosofia da mente as reflexões são feitas em um forte diálogo com áreas de estudo da mente humana que não são propriamente filosóficas, né? Então, existe um diálogo forte com as neurociências, com as ciências cognitivas, e isso é algo que está muito presente. Então, nessa área contemporânea da filosofia da mente, há uma grande atenção aos resultados das ciências empíricas. E a reflexão filosófica sobre a mente, ela é operada nesse diálogo com a ciência, né? Que é uma coisa que a filosofia da mente, de certa maneira, herda dessa tradição da filosofia analítica da linguagem, né? Que foi uma tradição filosófica que nasce numa proximidade muito grande em relação às ciências. Então, isso é algo que a gente tem que considerar, né? Muitos dos textos da filosofia da mente contemporânea dialogam com resultados recentes do estudo do cérebro, né? Das ciências cognitivas, das diferentes funções cognitivas humanas, tal como elas são estudadas nesse campo empírico. E isso é algo que dá um determinado direcionamento a essas reflexões, né? Porque em outras tradições filosóficas, essa contribuição da ciência já é vista, às vezes, né, de uma maneira mais cética. Enfim, existem tradições filosóficas que veem a tarefa da filosofia como algo muito distinto da tarefa das ciências, e não é esse o caso na filosofia da mente. Então, tá, após falar sobre essas considerações históricas e sobre o caráter interdisciplinar, eu venho então para o meu terceiro ponto no vídeo, que é aquele dos problemas que são estudados pela filosofia da mente. E para fazer isso, eu vou seguir uma categorização que foi proposta pelo filósofo Paul Churchland, num livro que é uma introdução à filosofia da mente assim, muito tradicional, se chama Matéria e Consciência, que está inclusive publicado no Brasil. É um livro que se pode encontrar no Brasil com relativa facilidade. Lá no Matéria e Consciência, o Paul Churchland fala de 4 grandes problemas que são enfrentados na área da filosofia da mente. Primeiramente, ele fala do problema ontológico, que é um problema extremamente antigo, né? É o problema a respeito do modo de existência dos fenômenos mentais e como se pode entender, então, essa existência no mundo tal como ele é estudado pelas ciências físicas. Então, esse problema ontológico da filosofia da mente é o famoso problema mente-corpo, que já ocupou os filósofos ao longo da antiguidade, do pensamento medieval, e que foi trabalhado já no que a gente chama de filosofia moderna, né? A filosofia dos séculos 17 para 18, pelo grande filósofo francês René Descartes, que inclusive ele é muito discutido na área de filosofia da mente, justamente porque ele já refletiu sobre esse problema numa época em que a ciência moderna começava a se constituir, e ele fez reflexões que ainda estão à altura do nosso tempo, né? Por mais que no início da filosofia da mente o Descartes tenha sido desprezado, a partir dos anos 70, especialmente, se viu que a maneira como ele refletiu sobre o problema mente e corpo, ela ainda é atual e, por isso, ela exerce certa influência, por mais que o dualismo cartesiano não seja majoritário. Mas, enfim, primeiramente, então, esse problema ontológico, que é o problema do modo de existência, como a mente pode existir no mundo físico, como ela pode se relacionar com o corpo. O segundo problema da filosofia da mente, segundo Churchland, é o problema epistemológico. Então, se o problema ontológico é o problema do modo de existência, como a mente existe, o problema epistemológico é o problema de como nós podemos conhecer, né? Epistemologia é teoria do conhecimento. Então, como nós podemos conhecer a mente
tanto a nossa própria mente, e aí é o problema do autoconhecimento, que é uma parte do problema epistemológico, e como nós podemos conhecer a mente dos outros, que é o chamado problema de outras mentes, que diz respeito a como nós poderíamos saber que outros têm fenômenos mentais e que tipo de fenômenos mentais eles possuem. Além, então, do problema ontológico e do problema epistemológico, o Churchland fala do problema linguístico, porque nós temos uma linguagem para falar sobre os fenômenos mentais, né, sobre os nossos pensamentos, emoções, percepções, sentimentos, só que não é óbvio saber como essa linguagem adquire significado, já que nós, na linguagem, nos dirigimos a outros, mas os nossos próprios fenômenos mentais, apenas nós, né, supostamente, temos um acesso direto. Então, como exatamente se processa essa produção de significado a respeito dos fenômenos mentais? E, por último, o Churchland fala do problema metodológico. Como nós podemos estudar os fenômenos mentais? Aí vem essa questão de se esse estudo da mente ele vai estar mais próximo ou mais distante das ciências empíricas. Que, como eu já disse, na área de filosofia da mente ele já fica mais próximo das ciências empíricas da natureza, enfim, também das ciências cognitivas, da neurociência. Então, para concluir, né, eu falei então dos 4 problemas, eu falaria um pouco sobre o que é então essa mente, que é estudada na área de investigação da filosofia da mente. Quando nós falamos de mente nessa área contemporânea, nós temos em vista determinados tipos de fenômenos mentais. A própria ideia de mente, de alma, como uma entidade, que era a visão de Descartes, né? Ele via a alma como uma substância no sentido ontológico, né? Uma coisa que existe por si e tem as propriedades mentais. Na contemporaneidade a gente pensa mais em termos de certos tipos de fenômenos distintos, que não necessariamente pertencem a uma substância, né, a um tipo de entidade. E esses fenômenos, inclusive, podem ser pensados, como são pensados por muitos, como algo que é produzido pelo funcionamento do sistema nervoso central, em interação com o ambiente, enfim. Então, esses fenômenos mentais, eles são basicamente de 2 tipos, sendo que alguns, né, são meio que uma interseção entre esses 2 tipos. Mas nós temos fundamentalmente os fenômenos sensoriais, que eles são caracterizados por um modo como nós os sentimos, eles têm então um certo aspecto qualitativo, né, visual, auditivo, enfim, táctil, olfativo, a um modo como nós sentimos esses fenômenos sensoriais. E, por outro lado, existem os fenômenos chamados intencionais, embora essa intenção não é apenas a intenção de praticar uma ação. Intencional, né, vem do latim intentio, que vem do verbo intendere, que significa, entre outras coisas também, dirigir-se, inclinar-se em direção a algo, e pode significar aquilo que o arqueiro faz com a flecha. Ele intendere ad arcum, ele com a flecha visa o alvo. Então a intencionalidade, ela é, na filosofia desde Brentano, um filósofo alemão, ela é a característica dos fenômenos mentais em virtude da qual eles são acerca de algo. Então, nós temos fenômenos como crenças, desejos, que sempre são a respeito de algo. Se eu acredito, eu tenho que acreditar que algo é o caso. Se eu desejo, eu não posso dizer, não desejo nada. Não, eu tenho que desejar que algo aconteça. Então, esses são os fenômenos intencionais. São os fenômenos que são a respeito de algo que existe, ou algo que nós queremos que exista, e eles assim nos relacionam com o mundo. Então, nós temos fenômenos sensoriais que nós sentimos no corpo e temos fenômenos intencionais que eles nos conectam, seja com o nosso próprio corpo, seja com os nossos próprios estados mentais, ou seja com algo no mundo.
né? Esses fenômenos intencionais fazem então com que a gente saiba que algo existe lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do sistema solar, e assim nós podemos interagir com o mundo e compreendê-lo, né? Podendo melhor agir sobre ele. Então, com isso eu encerro, né, essa exposição.